A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez no canal Pregando o Evangelho. Irmãos, palavra do Senhor Jesus Cristo que se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17, que diz assim: E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o caixão, os que o levaram pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos os que se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Glória a Deus. Então, sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio para essa terra com o propósito do Pai para pregar as boas novas de salvação. E Jesus Cristo, ele quando estava aqui na terra, ele fazia o máximo possível de aproveitar o tempo a qual o Pai depositou de pregar o Evangelho. Cristo, em sua trajetória, ele não ficava parado, ele não descansava, ao contrário, ele estava preocupado de a cada dia, rapidamente, o Evangelho ser expandido naquelas pessoas, porque tinha muitas pessoas que estavam necessitadas de ouvir a palavra de Deus. E hoje Deus tem levantado profetas e profetisas, pregadores do Evangelho, para que a palavra do Senhor venha alcançar a minha e a sua vida. E nós vemos aqui na leitura da palavra de Deus uma história ao mesmo tempo triste e ao mesmo tempo muito surpreendente que Jesus Cristo fez naquela época. Só que no capítulo anterior, no versículo, a palavra do Senhor Deus diz que Cristo ele ali curou um servo de um centurião. E após ele curar o servo desse centurião, no dia seguinte ele foi a uma cidade chamada Naim, e com ele ia a grande multidão e os seus discípulos, porque aonde Cristo Jesus ia, os discípulos o seguiam e a multidão também acompanhava. E tudo isso foi um ensinamento para que os discípulos observassem, guardassem as maravilhas que o Senhor estava ali fazendo. E a multidão também ia com Jesus, só que que nem muitas vezes nós pregamos. Por mais que fosse uma grande multidão, só que na maioria das vezes, aquela multidão, podemos dizer que era dividido em três grupos de pessoas. Pessoas que iam interessadas pelos milagres, pessoas que iam para curiosidade e outros que iam verdadeiro adorador, que adorava a Deus em espírito e em verdade. E quando Jesus Cristo seguiu a sua trajetória, após ele fazer aquele milagre no servo do centurião, no dia seguinte ele não ficou parado, ao contrário, ele foi se dispunhar mais uma vez para levar o Evangelho da parte do Pai. E quando ele foi com a multidão e com seus discípulos a uma cidade chamada Naim, aleluia, ele se deparou com um defunto naquela cidade. A palavra do Senhor diz que eis que um velório estava acontecendo naquele mesmo instante. O que isso me chama a atenção é que Cristo, ele bateu de frente com aquele velório, porque Jesus Cristo, ele sabe o momento certo de ir a uma cidade, de chegar na vida de uma pessoa para resolver a minha e a sua situação. Então, se ele foi naquela cidade de Naim, naquele dia, naquele momento, era porque era naquele momento que ele ia ter que fazer o milagre naquela cidade. Jesus Cristo, ele não erra o endereço. Jesus Cristo, ele não erra a vida daquela pessoa
para fazer o milagre. E quando ele foi, que chegou perto daquele velório, a palavra do Senhor Deus diz que o filho único de uma mãe estava sendo, aleluia, direcionado para ser enterrado naquele velório. E aquela grande multidão estava ali consolando aquela mãe, porque era uma viúva, não tinha marido e tudo que ela tinha era apenas um único filho, que esse filho estava sendo agora acabado de ir para o velório para ser enterrado. Então aquela mulher em si agora, ela ficou muito angustiada, muito triste, porque mãe é mãe. E eu creio que ela falou em si, perdi o meu marido e agora tudo que eu tinha era esse único filho que está agora acabando de ser o quê? Enterrado. Então a alma daquela mulher, ela ficou muito triste e angustiada, porque naquela época uma viúva, se ela tivesse condições, ela era bem-aventurada, mas se ela não tivesse condições, era desprezada, era rejeitada e ela se viu nesse estado de ficar o quê? Sozinha e solitária. Mas o salmista Davi, no Salmo, não me lembro qual, ele falou que ele é pai, Jesus Cristo, ele é pai de órfão e pai de viúvas. Então, por mais que naquele momento aquele filho fosse enterrado e ela não visse alguém para estar com ela, mas ela tinha um pai celestial, o nosso Deus, que a cada dia ia estar cuidando cada vez mais dela. Só que nem eu falei, Jesus Cristo, ele chega e opera o milagre na hora exata. E a palavra do Senhor Deus diz que Cristo, ao se encontrar de frente com aquele velório, quando ele olhou para aquela mulher e viu o sofrimento dela, a Bíblia nos diz que ele falou que ele primeiro se comoveu de uma íntima compaixão. O que significa Jesus Cristo, no íntimo, ele sentiu o sofrimento daquela mulher. Ele sentiu a lágrima daquela mulher. E isso nos dá a entender que, independentemente de qual seja o seu problema, independentemente do que você esteja passando ou do que eu esteja a passar, Ele entende os seus problemas, Ele entende as suas dificuldades, Ele entende as suas circunstâncias difíceis da sua vida. E talvez aquela mulher, ela pensou, não tem mais jeito, não tem mais vida, não tem mais esperança, acabou. Tudo que eu tinha foi embora, acabou, que era o meu filho, a dádiva, o presente que eu tinha. Mas a Bíblia diz, irmão, que ele chegou e quando ele chega é para mudar o quadro da história. Eu não sei há quanto tempo você está esperando o seu milagre, uma resposta da parte do Senhor, mas continue buscando, continue orando, continue jejuando, continue consagrando que o milagre vai chegar no tempo e na hora exata. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor, ao ver de íntima compaixão, chegou perto dela e falou, mulher, não chores. Glória a Deus. E é que nem a nossa irmã, pastora Camila Barro, ela disse, se por aventura tem um velório e uma pessoa chega com uma palavra de consolo para dizer, não chore, aí é que a pessoa vai chorar mais. Só que quando Cristo ele falou essa palavra, não chores, foi como se aquela palavra trouxesse um alívio muito grande para aquela mulher. Era tudo que aquela mulher precisava. E eu creio que o amigo, os parentes estavam ali consolando aquela mulher. Só que a palavra de Cristo fez mais efeito no coração daquela mulher. Disse, mulher, não chores. E talvez ela pudesse muito bem dizer, como não chorar? Aleluia, se tudo que eu tinha, que era o meu único filho, ele vai ser agora enterrado. Mas quando ele falou não chore, é porque ele sabe a forma de trabalhar. Então a palavra do Senhor para mim e para você neste momento não chores. E quando ele deu uma ordem para aquela mulher, mulher não chores, ele quis dizer, não chore porque o dono da vida chegou para fazer resultado naquilo que você acha que não tem mais jeito. Ele quis dizer, não chore porque aquilo que para você é impossível, começa a se tornar impossível na sua vida. Então eu não sei o que está sendo impossível na sua vida. Lucas 1, versículo 37 diz, porque para Deus nada é impossível. Então a palavra do Senhor para você nessa manhã
Não se desespere, acalma o teu coração, descansa no Senhor, porque aquilo que está sendo impossível, Ele vai tornar impossível. Não chore, não sei se é uma casa na justiça, não sei se é um filho que está nas drogas, não sei se é uma filha que está na prostituição, mas não se desespere, confia no Senhor e se Ele prometeu algo para você, no tempo certo, Ele vai cumprir, Ele vai realizar, porque Ele falou, passará céu e terra, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. Aleluia. Então, Jesus Cristo, Ele se comoveu de íntima compaixão. Ele se comove com teus problemas. Ele se compadece das suas situações. E depois Ele falar essas palavras, simplesmente Ele foi poderosamente, chegou perto daquele caixão. Os que levaram pararam o enterro, porque assim, quando Cristo Ele quer fazer o milagre, nem todos entenderão o milagre que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Mas quando Ele quer fazer, é que nem tem uma frase que diz, milagre não se explica, milagre se vive. Então Ele chegou perto daquele caixão, ordenou que parasse, e todo mundo parou. E Ele falou que, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Irmãos, aquele jovem, ele não tinha mais vida. No olhar daquelas pessoas, ele não tinha esperança. Mas quando o dono da vida ele entra em ação, o quadro, o cenário, ele muda, né? E talvez você está olhando para uma circunstância, aleluia, você está olhando para uma circunstância que você está dizendo, não tem mais jeito, não tem mais esperança, eu vou desistir. Não desista, continue insistindo e persistindo, porque o nosso irmão já disse o quê? Porque ainda há esperança para a árvore cortada. Talvez você quer desistir de um sonho a qual Deus está projetando na sua vida, e com seus olhos carnais você não está conseguindo enxergar esse sonho, mas começa a ter uma nova visão com os olhos espirituais, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Já disse o quê? Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, Ele chegou e falou o quê? Jovem, a ti eu te digo, levanta-te. E aquele jovem, ele se assentou e trouxe a vida mais uma vez. Então, tudo aquilo que está te embaraçando, tudo aquilo que está impedindo de você compreender os planos de Deus, Jesus Cristo, Ele está dando uma ordem agora, que todo empecilho ele venha a cair por terra, que toda cegueira espiritual, que tudo aquilo que está impedindo você fluir nos caminhos do Senhor, que venha a cair por terra, e que você venha passar a enxergar o que Deus tem para você é coisas lindas e extraordinárias. E mesmo que você diz, não tem mais vida, não tem mais esperança, Ele vai mudar essas palavras negativa para uma palavra positiva. Tem jeito, ainda existe vida aí, e as promessas, elas estão de pé. E quando Ele ordena, até aquilo que não tinha mais jeito passa a ter jeito, porque Ele é o Deus das causas impossíveis. E ele foi, se assentou e começou a falar, e o entregou para sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Então, quando ele ordenou, a morte obedeceu, porque Ele é o dono de tudo. E aquele jovem ficou sentado, ele pegou o jovem e o entregou à sua mãe. Foi no meio da multidão, foi no meio dos incrédulos, acreditando ou não, Cristo ele é poderoso para fazer e realizar o milagre. Entregou para sua mãe, a mãe cuidou dele e aquele velório ele não aconteceu. Talvez a cova já estava preparada. Talvez o coveiro já estava lá esperando o jovem para sepultar. Mas o tempo certo, quem determina é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Ele é fiel para mudar a circunstância da sua vida. Glória a Deus. E aquela fama, ela correu por toda a Judéia. E todo o povo glorificou e exaltou o nome do Senhor Jesus Cristo, para todos sempre dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Com certeza, no momento difícil, de angústia, de tribulação, de tristeza,
Ele visita a mim e visita a você. Só que o que me chama a atenção é que um certo pregador ele fala que para Deus curar a doença física, primeiro ele trata da nossa alma, porque a maior enfermidade é a enfermidade da alma. E a fama de Jesus se espalhou por toda a terra circunvizinha. Então é isso, irmãos. Ele fez milagre naquele tempo, ele é fiel para operar milagre hoje e sempre vai fazer o milagre na minha e na sua vida. E a palavra para concluir nessa manhã é: independente da circunstância que você e eu esteja passando, vamos continuar adorando o nome do Senhor, porque Ele é fiel para trazer tudo aquilo que nós precisamos e para resolver a minha e a sua situação. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.